Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito da constelação familiar. Essa é uma prática cada vez mais presente no cotidiano. Temos uma infinidade de cursos sendo oferecidos, assim como uma quantidade enorme de pessoas se dizendo já consteladores. O que está por trás disso? Como que isso surgiu? Qual é o interesse real? Temos uma vertente muito grande hoje desse cientificismo reducionista, causal, baseado em evidência, que fala que isso tudo é uma grande bobagem, coisas da sua cabeça, da sua invenção, né? E outros dizendo que isso tem um valor enorme. Pois bem, Jung, Carl Gustav Jung, para vocês terem uma ideia, por volta de 1909, né, 16 anos antes do nascimento de Bert Hellinger, né? Bert Hellinger vai falar da constelação familiar depois que ele viveu como sacerdote, foi lá na África, na tribo Zulu, percebendo as dinâmicas das práticas daqueles indivíduos, que ele desenvolve o método da constelação familiar, tentando lidar com traumas ancestrais. Vejam, em 1960 que o Bert Hellinger cria, de alguma maneira, a técnica da constelação que está disseminada hoje. Em 1909, ou seja, praticamente 16 anos antes do nascimento de Hellinger e praticamente 51 anos depois, né, que o Hellinger fala de constelação familiar, o Jung já havia falado. Em 1909, neste livro aqui, que nós chamamos de Estudos Experimentais, que faz parte da coleção do Jung, Jung era bem jovem nessa época, temos um capítulo exatamente intitulado A Constelação Familiar. E é interessante que tem um trecho que eu só vou ler, que é a seguinte: as primeiras tentativas de amizade e amor são fortemente consteladas pela relação com os pais, e aqui, normalmente, pode-se ver a poderosa influência da constelação familiar. Não é raro, por exemplo, que um homem sadio, cuja mãe é histérica, case-se com uma mulher histérica, ou que as filhas de um alcoólatra se casem, por sua vez, com maridos alcoólatras. Isso é num parágrafo 1008 deste livro, da obra 2 do Jung. Então, é só para vocês entenderem como que o Jung chegou a isso. Nessa época, ele estava fazendo um trabalho com um instrumento chamado associação de palavras. E ele aplicou esse instrumento de associação de palavras, que depois a psicanálise transforma em associação livre de palavras, e a psicologia analítica nunca abandonou a prática da associação de palavras, só que não mais como um instrumento, falando sem palavras, pedindo para que o indivíduo associe o mais rápido possível uma outra, para entender qual palavra, de alguma maneira, afetava, produzindo emoção, para perceber a existência de um complexo por trás daquela palavra. Ele passou a pedir a associação com o próprio discurso que o cliente traz, com as narrativas que ele traz, na hora de relatar um sonho, na hora de relatar uma intercorrência da vida, na hora de relatar uma determinada emoção. Mas a prática daquele instrumento era pegar 100 palavras, pedir para que a pessoa associasse o mais rápido possível e depois ele repetia. E ele aplicou isso em grupos familiares e percebeu que uma mesma palavra que de alguma maneira desencadeava forte emoção no pai, desencadeava na mãe, nos filhos, nos irmãos, ou seja, ele percebeu, primeiro, um dado importante chamado contágio psíquico. E segundo, essa dinâmica de família onde todos, de alguma maneira, estão interligados. E é nesse sentido que ele diz que muitas vezes os filhos tentam reparar a vida não vivida ou mal vivida dos seus ancestrais. É óbvio que hoje temos estudos muito mais complexos, como, por exemplo, a transgeracionalidade,
e as influências que estas relações da família, né, e das intercorrências da vida registram como algoritmos mesmo, que é padrão, né, de repetição na vida dos seus filhos. Por isso que é muito importante a gente ter um conhecimento das nossas origens, a partir da própria origem do nome, como que esse nome foi escolhido, quem escolheu, por que escolheu, o que sonharam em mim para escolher esse nome, assim como o que meu pai, o que minha mãe, o que os meus cuidadores sonharam em mim, ou sonharam para mim, e que vai influenciar significativamente a minha própria existência. Então, é interessante a gente repensar um pouco sobre essas origens e entender que, de fato, além da gente carregar um conteúdo enorme que o Jung chama de inconsciente coletivo, nós carregamos um conteúdo muito importante no nosso inconsciente pessoal, que começa na concepção e vai sendo registrado, onde a gente recebe, consequentemente, as expectativas dos nossos familiares. E é nesse sentido que se constela uma certa temática na vida da pessoa. O que é constelar? É um registro, é uma marca, é uma referência que você vai carregar para o resto da vida. Ter a consciência disso permite que você, de alguma maneira, reconheça essa influência, se diferencie e, de repente, consiga até se distanciar e não permitir que ela assuma o controle da sua própria existência. É interessante pensarmos que hoje essa prática disseminada e feita de maneira, muitas vezes, sem grandes cuidados ou profundidade, pode provocar muito mais riscos do que benefícios. Porque, além de tudo, dentro dessa prática que permeia quase que um psicodrama do Moreno, um teatro, onde tem lá o indivíduo que vai constelar a temática que ele quer lidar e os voluntários que vão, de alguma maneira, ser os participantes daquela experiência, estão entrando também com o psiquismo deles e com as questões da dinâmica familiar deles. E isso, por mais que você queira fazer um distanciamento, o contágio psíquico está lá e pode virar uma grande confusão. O próprio Freud dizia, olha, quando um casal vai para a lua de mel, na melhor das hipóteses, naquela cama vão ter, no mínimo 6 pessoas. Porque é o casal, os pais, né, o papai e a mamãe de um e o papai e a mamãe do outro. Agora, se tem ex-mulher, ex-marido e outras amantes, de repente vira uma grande bagunça, uma grande suruba aquela relação, né? Porque você vai carregando, obviamente, a influência daquelas pessoas que te marcaram, daquelas pessoas que você tem vínculo. E toda vez que eu estou vinculado com alguém, esse vínculo fica, de alguma maneira, montado dentro do meu construto psíquico, né? Então, toda essa história de estudar a transgeracionalidade, a influência ancestral, a experiência que eu tive dentro de todo o processo educacional é muito importante para eu conseguir me diferenciar, me separar e superar. Por isso que o processo de uma análise é dar para o indivíduo autoconhecimento, autorreflexão, autocrítica e autonomia, para depois ele poder se tornar uma pessoa que vai estar contribuindo para o crescimento do seu entorno relacional, porque é isso que nós compreendemos como processo de individuação. Então, é interessante pensar nessas questões. Eu mesmo já trabalhei muitas vezes, sem estar imaginando o método Bert Hellinger, a constelação familiar que meus clientes trazem aqui. Só que eu vou trabalhando através
personagens, muitas vezes personagens que o próprio cliente constrói, fazendo bonecos de argila, né, desenhando as figuras que ele quer, de alguma forma, estabelecer um diálogo, e depois a gente vai criando esse diálogo através do método que o Jung desenvolveu, chamado imaginação ativa. Aliás, esse é o tripé de todo o trabalho de uma análise junguiana. É a associação de palavras, através da narrativa que os clientes vão trazendo em sessão em sessão, é a análise dos sonhos, onde o inconsciente se expressa e os complexos são reconhecidos, e a técnica da imaginação ativa, onde você vai estimulando o indivíduo a aprender a resgatar a capacidade imaginal. No fundo, o processo da análise é a cura da dimensão imaginal para que o indivíduo saia da literalidade, da unilateralidade, da concretude da vida. Ou seja, para que ele aprenda a ter um ego estruturante, flexível e simbólico, onde ele consegue lidar com as adversidades, compreendendo que tudo aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele recebeu, não é um castigo, e sim uma oportunidade de evoluir. Por isso que eu sempre digo, dizendo, ao falar de que quando me perguntam como eu sempre falo, estou do jeito que eu preciso estar. Por pior que seja esse jeito, por mais sofrido, triste, doloroso, por mais frustrações que eu possa estar vivendo naquele momento, eu tenho que compreender que aquilo coube a mim como uma oportunidade de evolução, assim como a família que eu recebi, né? A ponto de, inclusive, conseguir fazer uma diferenciação entre amar e gostar. Eu lembro que, muito jovem, eu consegui fazer essa diferenciação e dizer para minha mãe, né, que eu amava ela e que jamais eu iria deixá-la, e eu gostaria de poder contribuir para que ela se realizasse, se tornasse uma pessoa plena, feliz, íntegra, no sentido de integralidade, não de perfeita, mas de que, apesar de eu amá-la profundamente, eu não gostava de conviver com ela, porque o modo de vida dela, a maneira com que ela agia e a invasão que ela produzia em mim era muito desagradável. E por isso que eu saí de casa cedo, né? E ela conseguiu, depois de um tempo, compreender essa diferença. E gozado, quando ela compreendeu essa diferença, eu passei a gostar dela também, não só amá-la. É interessante isso, né? A gente vai se libertando dessas prisões, dessas situações, e lembrando que o ser humano, de todos os seres, é o único que sofre chantagem emocional dos seus cuidadores, né? A gente sofre uma chantagem tendo que depois ficar com uma marca de culpa, ou, né, de vergonha, ou de desconforto quando a gente não atende a expectativa deles. E isso não tem sentido, né? A gente tem que entender que eles fizeram aquilo que queriam fazer por nós, que poderiam fazer por nós, dando aquilo que eles poderiam dar para nós, nem mais, nem menos. E o que coube a mim, eu tenho que receber, ressignificar, tentar me conectar com a essência do si mesmo deles, que sempre, de alguma maneira, é divina, e me libertar dos complexos, das neuroses, das manias, dos condicionamentos, dos traumas, dos ressentimentos, das mágoas que eles carregam, para eu não ter que reeditar tudo isso na minha própria vida. Eu espero ter, de alguma maneira, me colocado de forma clara para fazer esse construto desta ideia original do Jung, lá de 1909, que ele chama de constelação familiar, onde ele deixa claro que a gente precisa, sim, ter o reconhecimento desse passado para poder se diferenciar e seguir adiante, sem repetir o mesmo padrão. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
veja nosso canal, partilhe esses meios do IGEP que tenta, de alguma maneira, disseminar esse campo junguiano, porque eu acho que nós estamos precisando cada vez mais desse conhecimento autocrítico e deste comprometimento com a evolução, com o amor e com o caminho do autoconhecimento e da autonomia, para a gente sair dos padrões de código de conduta, seja de quem for. Um abraço, até a próxima.